Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 10 verso 11. Aqui está um estudo bíblico sobre João 10:11, conforme solicitado. Introdução. João 10 é um capítulo crucial no Evangelho de João, onde Jesus usa a metáfora do pastor e das ovelhas para ilustrar a sua relação única com os seus seguidores. O capítulo começa contrastando Jesus com líderes religiosos hipócritas e falsos, que são retratados como ladrões e salteadores. João 10:1. No versículo 11, Jesus se declara abertamente como o bom pastor, estabelecendo um contraste direto com esses falsos líderes. Esta declaração é fundamental para entender a natureza do seu amor sacrificial e a sua proteção para com aqueles que o seguem. Esta passagem central reforça o tema da identidade divina de Jesus e o seu papel como o Messias que veio para dar vida abundante e eterna ao seu rebanho. Contexto histórico. A imagem do pastor era profundamente familiar e significativa para o povo judeu do século I. Pastorear ovelhas era uma ocupação comum, e a figura do pastor era frequentemente usada no Antigo Testamento para descrever Deus, Salmo 23, ou os líderes de Israel, Ezequiel 34. No entanto, muitos líderes da época de Jesus, especialmente os fariseus e saduceus, haviam falhado em cuidar do povo com justiça e compaixão, concentrando-se mais em seus próprios interesses do que no bem-estar espiritual das pessoas. O capítulo 10 de João refere-se diretamente a este cenário, contrastando o cuidado abnegado de Jesus com a atitude dos líderes egoístas, chamados de ladrões e bandidos. João 10 verso 1 e 8. A afirmação de Jesus de ser o bom pastor ressoa fortemente neste contexto, pois ele demonstra um cuidado genuíno e está disposto a dar a vida pelas suas ovelhas, diferente dos pastores negligentes que buscavam seus próprios ganhos. Interpretação. Na perspectiva teológica protestante e trinitária, João 10:11 revela a natureza essencial de Jesus como o Filho de Deus encarnado. Ao declarar "Eu sou o bom pastor", o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus afirma a sua identidade divina e o seu amor sacrificial. O bom pastor não é apenas um líder, mas aquele que se entrega voluntariamente para proteger e salvar as suas ovelhas. Este ato de sacrifício é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, Isaías 53. Dentro de uma visão trinitária, o sacrifício de Jesus revela o amor de Deus Pai, que enviou o seu Filho unigênito para morrer pela humanidade. João 3,16. A oferta de Jesus da sua própria vida demonstra o amor sacrificial do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece consolo, segurança e um modelo de serviço e liderança. Ele nos lembra que temos um Salvador que nos ama incondicionalmente e que deu a sua vida para que pudéssemos ter vida eterna. Além disso, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, amando e servindo uns aos outros com o mesmo espírito de sacrifício. Veja as referências em Isaías 53 versos 5 ao 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Este trecho profético do Antigo Testamento prefigura o sofrimento vicário do Messias. Assim como o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Isaías profetiza que o Messias seria ferido e esmagado para curar as nossas transgressões. Esta conexão fortalece a compreensão de João 10:11 ao mostrar que o sacrifício de Jesus era parte do plano redentor de Deus desde o início. 1 Pedro 2 verso 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram-se para o pastor e bispo das suas almas. Este versículo do Novo Testamento estabelece a relação entre os crentes e Jesus como o pastor das suas almas. Assim como as ovelhas precisam de um pastor para guiá-las e protegê-las, os crentes precisam de Jesus para cuidar das suas vidas espirituais. O título de bispo das vossas almas realça a supervisão e o cuidado pastoral de Jesus sobre o seu rebanho. Este cross-referência ilustra que o papel de Jesus como bom pastor não se limita ao seu sacrifício na cruz, mas também se estende ao seu cuidado contínuo e proteção sobre os crentes em todas as áreas de suas vidas. Yahweh,
soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico de João 10 verso 11. Nova Versão Internacional 2023. Introdução. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas é um versículo central no discurso de Jesus sobre si mesmo como o bom pastor. Este capítulo, repleto de simbolismos pastorais, contrasta a figura de Jesus com os líderes religiosos da época, retratados como ladrões e assaltantes, João 10 verso 1 e 8, que exploram e prejudicam o povo. Ao declarar-se o bom pastor, Jesus revela a sua natureza cuidadosa, protetora e sacrificial para com aqueles que creem nele. Este versículo específico resume a essência do seu amor e serviço, prefigurando o seu sacrifício final na cruz. Contexto histórico. A imagem do pastor era extremamente familiar e significativa no contexto histórico e cultural da época de Jesus. A vida pastoril era comum na Palestina, e o pastor era responsável por guiar, proteger e cuidar das ovelhas, frequentemente arriscando a própria vida contra predadores e ladrões. A relação entre o pastor e as ovelhas era íntima, baseada no reconhecimento da voz e na confiança. No capítulo 10, Jesus usa esta analogia para contrastar o verdadeiro líder espiritual, ele próprio, com os falsos líderes, os fariseus, que buscavam seus próprios interesses em vez do bem-estar do povo. Os fariseus eram acusados de explorar o povo e de não serem verdadeiros pastores, que protegeriam e guiariam o rebanho. A referência ao assalariado, João 10 versos 12 ao 13, também ilustra a diferença entre aquele que cuida por obrigação e aquele que ama e se importa genuinamente com as ovelhas. A festa da dedicação, João 10, 22, que celebrava a purificação do templo após a profanação pelos sírios, servia de pano de fundo para o conflito entre Jesus e os líderes religiosos, evidenciando a divisão entre aqueles que o aceitavam como o Messias e aqueles que o rejeitavam. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, João 10:11 encapsula a doutrina da expiação substitutiva. Jesus, o bom pastor, voluntariamente oferece a sua vida pelas ovelhas, os crentes, para redimi-los do pecado e da morte. Este sacrifício é um ato de amor incondicional, demonstrando a natureza trinitária de Deus, onde o Filho se submete à vontade do Pai para a salvação da humanidade. A frase "Eu sou o bom pastor" afirma a divindade de Jesus e sua autoridade sobre o seu rebanho. Ele não é apenas um líder, mas o pastor supremo que conhece e cuida individualmente de cada ovelha. João 10:14. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece conforto, segurança e esperança. Ele nos lembra que somos amados e protegidos por um pastor que está disposto a sacrificar-se por nós. Além disso, chama os cristãos a refletirem o amor e o serviço de Jesus em suas próprias vidas, especialmente ao se relacionarem com outros membros da comunidade da fé e com o mundo ao seu redor. Somos chamados a seguir o exemplo do bom pastor, cuidando uns dos outros, protegendo os vulneráveis e proclamando o Evangelho. Veja as referências em Isaías 53 verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Este versículo do Antigo Testamento estabelece a metáfora das ovelhas desviadas, representando a condição humana pecaminosa, e prefigura o sacrifício do servo sofredor, que assume sobre si a iniquidade de todos. Liga-se a João 10:11 ao ilustrar a necessidade de um pastor que resgate e cuide das ovelhas perdidas, mostrando a provisão divina da morte de Jesus para reconciliar o homem com Deus. 1 Pedro 2 verso 25. Porque vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram-se para o pastor e supervisor de suas almas. Este versículo do Novo Testamento ecoa o tema das ovelhas desgarradas e enfatiza a transformação que ocorre quando as pessoas se voltam para Jesus, o pastor e supervisor. Ele complementa João 10:11 ao destacar a importância de reconhecer e seguir a liderança de Jesus em nossas vidas, permitindo que ele nos guie e proteja. Ambos os versículos juntos enfatizam o resgate e cuidado divinos que resultam em um relacionamento restaurado com Deus.